Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal Física e Conexão. Eu sou o professor Lacerda. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre movimento uniforme. Esse assunto, pessoal, ele é de extrema importância porque é muito abordado pelas principais bancas. Tanto bancas de vestibulares como bancas militares também gostam muito desse tema. E também é amplamente divulgado nos livros de física. Rapaziada, a gente vai falar inicialmente da definição do movimento uniforme, porque é importante você entender o que você está estudando. Então, sem mais delongas, rapaziada, vamos lá. Professor, o que seria movimento uniforme? Rapaziada, olha só pelo próprio nome, movimento uniforme. Ou seja, é um movimento que ele tem sempre a mesma forma. Aqui a gente tem um esquema bem legal para você entender o que seria o movimento uniforme. Antes de iniciar essa explicação, você pode observar que está escrito aqui o seguinte, que no movimento uniforme, o valor da velocidade não muda. Na física, pessoal, algo que não muda, a gente diz que está sendo constante, ok? Então vamos lá. Rapaziada, no movimento uniforme, a velocidade ela apresenta sempre o mesmo valor. Se a velocidade apresenta sempre o mesmo valor, significa o seguinte, que ela vai ser constante e diferente de zero. Tudo bem? Ela possui um valor constante e diferente de zero. E se a velocidade apresenta sempre o mesmo valor, o que significa isso? Que a velocidade média e a velocidade instantâneas, elas são iguais, ok? Lembrando que a velocidade média, rapaziada, lembra lá? A velocidade média, ela está associada a um intervalo de tempo, beleza? Não esquece disso. E a velocidade instantânea, que é o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade analisada naquele instante de tempo, tá? Só que, se a velocidade é sempre a mesma, tanto faz o instante que você vai estar analisando. O valor vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo muito legal, pessoal. Esse exemplo aqui eu acho que vai ajudar você a entender muito melhor o que seria o movimento uniforme. Rapaziada, imagina o seguinte, eu tenho um móvel, tá? Ele se move ao longo da horizontal. Aqui a gente tem a posição em metros. E eu tenho um instante de tempo associado a cada posição. Tudo bem? Olha para cá com muito carinho. Você sabe que ele partiu da origem. Quando ele partiu da origem, pessoal, quanto é que era o instante de tempo? 0 segundo. Depois ele foi para a posição S igual a 9 metros. E quanto é que vale o tempo? 1 segundo. Aliás, aqui é 0 segundo, aqui é 1 segundo, tá bom? Aí depois ele foi para a posição 18 metros. Quanto é que vale o tempo? 2 segundos. Assim em diante. Ok? Mas o importante aqui é exatamente isso, pessoal. Se você for reparar, de 0 a 1 segundo, houve a variação no tempo. O tempo mudou, tudo bem? E de quanto foi essa mudança? Fala para mim. Tá certo, 1 segundo. De 1 a 2 segundos, de quanto que mudou o tempo? 1 segundo também. De 2 a 3 segundos, quanto que mudou? 1 segundo, é isso aí, rapaziada. De 3 a 4, também mudou de 1 segundo. Ora, enquanto o tempo está mudando, ou seja, variando de 1 em 1 segundo, observe que a posição, o deslocamento, ok? De 0 a 9. O que aconteceu? Aumentou de 9, beleza? Então você tem aqui 9 metros. De 9 a 18, mudou de quanto? Também 9 metros. De 18 a 27, 9 metros. E de 27 a 36 também, 9 metros. Rapaziada, agora fica muito fácil a gente entender a definição do movimento uniforme. É intervalo de tempos iguais, ou seja, a cada 1 segundo, ele percorre distâncias iguais, que no caso é o quê? 9 metros. Ok? Observe que em intervalo de tempos iguais, o móvel ele efetua deslocamentos iguais. A cada 1 segundo, ele está percorrendo 9 metros. 1 segundo, 9 metros e assim em diante. O que significa isso? Que a velocidade dele ela não muda. Se ela não muda, o que significa isso? Ela está sendo constante. É por isso que eu falei para vocês. Tanto faz você chamar de velocidade média, o ΔS sobre ΔT, ou a velocidade instantânea. O valor é o mesmo. Tranquilo até aí? Então, agora a gente vai falar da equação horária do espaço no movimento uniforme. Rapaziada, essa equação, o que ela faz? Ela relaciona o espaço final, tá? Que é o S, com o espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade do móvel vezes um instante de tempo considerado.
Tudo bem? Então, S é igual a S0 mais VT, ou seja, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E vale salientar, pessoal, que nessa equação você tem duas grandezas que são constantes. Quais são elas? Eu te pergunto. Ora, se você for observar, S0 é a posição inicial, o espaço inicial, quando o tempo vale 0. Isso muda? Não muda. Se não muda, meu amigo, o que a gente pode afirmar? Está sendo o quê? Constante. Então vamos lá, ó. S0 está sendo constante, tudo bem? E lembra, mas quem que está sendo constante, que a gente discutiu aqui no início? Ora, a velocidade ela é constante, diferente de zero. Falamos isso. Então, logo, a velocidade também ela é constante. Então, S0 e a velocidade são constantes. Ou seja, seus valores não possuem variação temporal. Então, pessoal, se você for observar, a posição ela muda essencialmente em função de quem? Do tempo. Beleza? A posição ela muda essencialmente em função do tempo, considerando que S0 e V são constantes. Tá bom? Tranquilo até aí? Então, o que a gente pode... Outra coisa também importante que a gente está falando aqui. Aí, poxa, professor, mas todo movimento uniforme é um movimento retilíneo uniforme? Não entendi. Qual a diferença? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Na realidade, pessoal, é o seguinte, ó. O que seria o movimento retilíneo uniforme? Vamos lá. Por que movimento? Porque em relação a uma origem arbitrária, há variação da posição do móvel. Daí, movimento. E por que retilíneo, professor? O movimento é retilíneo, pessoal, porque a trajetória descrita pelo móvel é uma linha reta. Daí, retilíneo. Tá, professor, e por que uniforme? Uniforme, pessoal, porque ele percorre essa trajetória sempre com o mesmo valor de velocidade. Tudo bem? Mesmo valor de velocidade. Daí, uniforme. Ou seja, lembra que a gente viu aqui na discussão? Ele percorre distâncias iguais, deslocamentos iguais, em intervalos de tempos iguais. Tá bom? E outra coisa também muito importante, pessoal, dessa equação aqui é o seguinte. Se você for analisar, você está resolvendo uma questãozinha lá, que envolve um movimento uniforme. Se você tiver essa equação, você pode afirmar tranquilamente que o movimento é uniforme. Mas você pode afirmar que é retilíneo? Não. Sabe por quê? Porque a equação ela te fornece o tipo de movimento, mas ela não te fornece a trajetória. Lembra que eu falei para você? O movimento ele pode ser tanto curvilíneo como retilíneo. Então fica a dica, hein? Mais uma vez, a equação ela te fornece o tipo de movimento. Ela não fala para você se ele é retilíneo ou curvilíneo. Você precisa de mais algum dado da questão. Tá bom, rapaziada? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Então, pessoal, olha só, talvez você tenha se perguntado, poxa, professor, mas e essa equação aqui? O senhor não vai deduzir ela com a gente, não? A gente vai deduzir essa equação, tá, pessoal? Sem nenhum problema. Até porque isso não é nem difícil, isso é bem simples, tá? O objetivo aqui era fazer a discussão acerca dessa equação e o que significa esses elementos. O professor colocou aqui também as unidades de medida para ficar tranquilo. Pelo menos elas estão no SI. O espaço final em metros, é o espaço inicial em metros também, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo de aplicação do movimento uniforme através de uma questão, tá bom? Então é bem tranquilo. Então vamos lá? Vem comigo? Vamos lá, rapaziada? Vamos fazer uma questão exemplo para ajudar a gente a entender melhor a questão do movimento uniforme? Uma partícula tem seu espaço S, variando com o tempo t, de acordo com a tabela abaixo. Determine, letra A, qual a trajetória descrita pela partícula. Letra B, o valor de S0 e V. E letra C, a função horária do espaço. Pessoal, a gente inicia a questão procurando entender a relação que os valores da tabela nos fornecem. Se a gente for observar, pessoal, no caso do tempo aqui em segundos, olha o que está acontecendo. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Resumindo, a gente está analisando que o tempo está aumentando sempre de 2 em 2 segundos. Se você for observar, aqui você tem
2 segundos. Aí se a gente for pegar esse intervalo aqui também, mesma coisa, 2 segundos, concorda comigo? E assim em diante, tá? 2 segundos. E a posição? O que está acontecendo com a posição? Qual que está sendo o incremento dela? O incremento que eu estou querendo dizer, rapaziada, é a variação. Se você for analisar, olha só o que está acontecendo. De 10 até 20, há uma variação de 10. Concorda comigo? 10 metros. De 20 a 30, há também o quê? Uma variação de 10 metros. De 30 a 40, houve um aumento, uma variação também de 10 metros. Ora, lembra que a gente viu? E isso está acontecendo constantemente. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, tá? O móvel, a partícula, ela efetua o quê? Deslocamentos iguais, percorre distâncias iguais. A cada 2 segundos, ela percorre 10 metros. 2 segundos, 10 metros. 2 segundos, 10 metros. E assim em diante. Então, o que a gente pode afirmar tranquilamente? A gente pode afirmar que isso aqui é o quê? Isso aqui é o movimento uniforme. Então, temos aqui o MU, tranquilamente, certo? Agora, vamos analisar o item A. Ele quer que determine qual a trajetória descrita pela partícula. Então, pessoal, a partir dos dados da tabela, qual a trajetória descrita pela partícula? Ora, uma linha reta, certo? Errado, meu amigo. Sabe por quê? Eu não posso afirmar isso. Né? A trajetória descrita pela partícula é indeterminada. Mas, professor, por quê? Se ela percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Meu amigo, por que essa trajetória é indeterminada? Porque você pode ter o movimento retilíneo uniforme. Lembra lá? Movimento retilíneo uniforme é quando ele ocorre numa linha reta, mas ele também pode ser um movimento curvilíneo uniforme, como movimento circular uniforme. Então, somente pela equação, você não pode descrever a trajetória. Você pode afirmar o tipo de movimento. Então, através dessa tabela, eu posso afirmar, com total autoridade de um futuro aprovado, que esse movimento é uniforme. Mas eu não posso afirmar a trajetória da partícula. Então, fica ligado que isso é um bizu muito bom. Tranquilão, rapaziada? Então, letra A, qual é a resposta da letra A? A trajetória descrita pela partícula é indeterminada. Então, vamos lá. A trajetória é indeterminada. Tá bom? Trajetória indeterminada. Tá? Indeterminada. Tá bom, rapaziada? Agora vamos para a letra B. O que ele quer na letra B? Na letra B, ele quer o seguinte: o valor de S0, lembrando, quem é S0? Você lembra quem é S0? S0 é a posição inicial, o espaço inicial, e ele quer o valor da velocidade. Tudo bem? Lembrando que nesse tipo de movimento, meu amigo, a velocidade ela é o quê? Fala comigo. Ela é constante. Então vamos lá. Para a gente encontrar o valor de S0, determinar, meu querido, é muito fácil. Olha o que você tem que fazer. Você tem que analisar primeiramente o tempo. Você vai ver aonde o tempo marca 0. Ora, aonde o tempo marca 0 segundo, o valor de posição associado ao tempo t igual a 0 é o S0. Poxa, professor, é tão fácil assim? É tão fácil assim. Onde o tempo marca 0 segundo, essa posição, por definição, é S0. Apenas isso. Então, pela tabela, a gente pode afirmar facilmente, tá? Facilmente que S0, vamos colocar aqui, tá? S0 é o valor de posição quando você tem o quê? T igual a 0 segundos. Ok? Logo, quem vai ser S0? S0 vai ser igual a 10 metros. Né? Lembra? A posição de onde ele partiu. 10 metros. E agora, como é que a gente determina a velocidade? Ora, a velocidade, meu amigo, você pode calcular de várias formas diferentes aqui. Porque o valor vai ser sempre o mesmo, tá? O que é velocidade? Variação do espaço pela variação do tempo, tá bom? Então a gente pode fazer o seguinte, calculando a velocidade, V, lembra lá? V você tem que saber, ΔS sobre ΔT. Então vai ser ΔS sobre
ΔT. Substituindo, é só você pegar um par de intervalo aqui. Por exemplo, se eu adotar o instante de tempo 0, minha posição inicial S0, 10 metros, certo? E eu possa associar ao tempo t igual a 2 segundos a posição de 20 metros. Então você tem que pegar um par de tempo e posição e substituir. Como assim, professor? Um par de tempo e posição? Vamos lá. Por exemplo, se eu estou utilizando S0 como 10 metros e S final como 20, vou fazer aqui, tá? Vamos lá. S menos S0 sobre T menos T0. Tudo bem? Continuando, rapaziada, olha que interessante. Você pode ver que quem é o nosso S0? 10. Aqui no caso, o 20 vai ser o espaço final, tá? E o 2 vai ser um instante de tempo final. Então, facilmente a gente tem que fazer essa questãozinha aqui, vai dar velocidade média, tá? Velocidade média vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 20, tá bom? Menos 10. 20 menos 10. O 20 é o espaço final, o 10 é o espaço inicial, tá bom? Dividido. Ora, a gente está considerando, lembra? Quando a posição é 20, quanto é que vale o tempo? Quando a posição é 20, o tempo vale 2. Então vai ser 2 menos 0. Porque quando o tempo é 0, a posição vale 10 metros, tá? Ok? E aí, meu querido, só faz essa conta, né? 20 menos 10, 10 dividido por 2, logo, isso vai dar 5 metros por segundo. Tudo bem? Fazendo essa continha, 20 menos 10 dividido por 2 menos 0, vai dar 5 metros por segundo. Tranquilo, né? Mas ainda não acabou. O que ele quer? Ele quer também a função horária. A função horária, pessoal, como é que você faz a função horária? A função horária, você tem que pegar os valores de, no caso, S0, tudo bem? Você vai substituir o valor de S0 e o valor de V. Você não vai fazer conta. Toda vez que na questão ele pedir para você a função horária do espaço, ele quer apenas que você represente. Ele quer que você faça isso, tá? Vamos fazer aqui. Na letra C, no caso, vou fazer aqui em cima, tá? Letra C. Vamos lá. Aqui que a gente aprendeu. Lembra como é que é a nossa equação? Vamos lembrar. S é igual a S0 mais VT. Então você tem que S. Quem é S0? Lembra? S0 vale 10. Então vai ser 10 mais a velocidade, tá? Quanto é que vale a velocidade? 5 mais 5 vezes T. Ah, professor, é só isso? É só isso. E o mais legal que a gente vai discutir isso mais à frente, tá? Se você for reparar, nesse movimento, a posição ela aumenta. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O que significa isso? Isso aqui é um movimento progressivo, tá? O movimento progressivo seria o quê? Seria um movimento no qual o espaço ele aumenta no decorrer do tempo e também a nossa velocidade, lembra? 5 metros por segundo, ela é positiva. Tá? Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Mas isso a gente vai ver mais à frente, tá? Estou apenas te dando um spoiler. Outra coisa também importante é o seguinte, se você for reparar, essa equação S igual a 10 mais 5t, tá? S igual a S0 mais VT, isso é uma função do primeiro grau, tá bom? Uma função do primeiro grau. Lembrando que uma função do primeiro grau, como é que é a característica dela? É y igual a ax mais b. Mais uma vez, tá, pessoal? Ficar tranquilo, isso é só um spoiler. A gente vai falar disso mais profundamente, tá bom, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Muito obrigado por você estar assistindo essa aula até o final, tá? Não esquece, meu querido, não esquece. Dá like, se inscreve, compartilha, que o nosso conteúdo vai ficar muito melhor. Muito obrigado, pessoal, tá? Tamo juntos e até a nossa próxima aula, que vai ser sobre movimento uniforme de novo, tá bom? Tamo junto, tchau, tchau. Beijão, rapaziada.